E a gente volta a conversar com o professor Natanael Santos, do curso de Odontologia da UFAL, que orienta um estudo sobre a alta incidência de fluorose e cárie dental em pacientes do Complexo Benedito Bentes. Professor, então o senhor explicava para a gente que a água em Maceió não tem flúor naturalmente, né, água de cano, né, e que também a água do poço artesiano tinha uma incidência de flúor pequena, que não causava a fluorose. Quer dizer que a pasta de dente, então, ela causa um malefício, digamos, nesse caso, como é que é isso? Na verdade, assim, o bom da pesquisa é a gente sempre trabalhar com as hipóteses, né? Então, o pesquisador ele tem a ideia na cabeça do que é que pode estar tendo causa e efeito. Então, a primeira hipótese seria excesso de flúor na água do poço artesiano seria o causador da fluorose nesses pacientes que foram atendidos na Universidade Federal de Alagoas. O que não foi constatado, então a gente vai para uma segunda hipótese e bem basada na literatura científica, que é o consumo de flúor exagerado através do uso de cremes dentais. O que é que eu posso falar disso? As crianças, quando elas iniciam, né, a escovação... Qual é a idade inicial para começar a escovação? Só para que você entenda o quanto é importante a escovação, eu tenho uma filha com 5 meses e ela tem 2 dentinhos. Eu já faço a higiene oral dela desde o nascimento desses dentes, para que ela possa se habituar com aquele movimento de limpeza da gengiva. Aproveita-se o momento do banho da criança para fazer uma higiene da boca, com gaze, com água limpa. E aí, quando o dente começa a nascer, aí a gente começa a usar uma dedeira, né, de silicone sem creme dental. E aí, a partir do momento que os dentes começam a nascer, vai havendo a necessidade do uso de uma escova, né, infantil propriamente dita. E é nesse momento que os riscos começam. Em casas onde os pais utilizam o mesmo creme dental para a família inteira, a concentração de um creme dental de adulto não pode ser usada em criança. Na criança. Então aí a criança até os 6 anos de idade não tem a capacidade de expectorar de forma adequada. Expectorar então, seria colocar para fora, seria cuspir, né, aquele excesso de creme dental. Então o que é que ocorre? A mãe, o pai ou o cuidador vai colocar o creme dental na escova da criança, normalmente enche essa escova, ou seja, a quantidade de creme já é inadequada. Até porque achando que quanto mais creme, mais limpeza. O pai e a mãe imagina que a espuma também é algo que faz limpar mais, e isso não tem nada a ver, não tem essa relação. Então, quando é feito essa escovação, a criança engole esse creme dental, né, praticamente que todo o creme dental. E aí, essa concentração de flúor que ele engole é totalmente inadequada. Então, aquele dente dele, que ainda está lá dentro do osso, em formação, e que só vai nascer aos 7 anos de idade, ele já tem a incorporação desse flúor, já vai ser afetado, e aí, quando o dente nasce, ele nasce com essas manchas. Então, as grandes recomendações são relacionadas a uma quantidade de pasta muito pequena na escova e a concentração de flúor ideal. Existem hoje várias marcas comerciais com concentrações de flúor para crianças, inclusive as abaixo de 2 anos de idade, nem flúor elas precisam usar na pasta. Então usar uma pasta sem flúor. As crianças utilizem uma pasta adequada para elas até essa idade. De que idade, por exemplo? Isso, de 0 a 2 anos, sem flúor. De 0 a 2 anos não é recomendado, que não pode usar flúor. Isso, apenas a utilização da própria limpeza com a gaze, com água, faz com que esses dentes tenham uma remoção da placa bacteriana, que é o grande causador da cárie. A partir desse momento, né, a criança com 1 ano e meio, né, a 2 anos, já tem a sua dentição decídua, ou seja, os seus dentes de leite na boca. A partir desse momento é necessário a escovação com creme dental com flúor. Então, uma concentração de flúor... Mas um creme dental para a criança, né? De não um creme dental comum. É porque nós, brasileiros, não temos, né, o hábito de ler rótulos. A gente primeiro utiliza os produtos para depois ler os rótulos. Então, a gente tem isso como uma grande falha nossa. Se a gente virasse a caixa do creme dental, iríamos ler a composição e as crianças acima de 2 anos usariam um creme dental de 500 ppm de flúor, que seria uma concentração, né, de flúor ideal para que não causasse a fluorose dentária. Isso é interessante colocar, professor, porque muitas vezes o rótulo ele não vem dizendo para criança, não é? Até porque no imaginário também a ideia de que para a criança é mais caro, então a família vai gastar mais. Então tem que ver a quantidade de ppm. Tem que ver a quantidade, isso, ppm que é parte por
por milhão de flúor. Então, as crianças de 2 anos, de 2 a 6 anos não devem usar. Antes de 2 anos, sem flúor. De 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos, de 500 ppm de flúor. Quando a criança tem uns 6 anos de idade, os dentinhos da frente, já de caráter permanente, vão nascer, e aí é necessária uma concentração de flúor um pouco maior. Aí é onde entram os cremes dentais de 1.000, de 1.100, tá? E de 1.200 ppm de flúor. A concentração ideal para adulto, né, que seria a mesma para o adolescente, tá, seria de 1.500 ppm de flúor. 1.500 então, acima dessa dose é extremamente danoso se uma criança for usar isso, tá? É o que normalmente ocorre, e a nossa suspeita é que lá nesse entorno da faculdade, as escovações se iniciam com um creme dental com alta concentração de flúor. Isso possivelmente causou a fluorose nas crianças do Benedito Bentes. Causou essa fluorose. E, de uma forma geral, essa fluorose, na verdade, ela não impede que esses pacientes venham a ter cárie dentária, que é isso que diz o estudo. Na verdade, a partir do momento que a gente examinou esses pacientes, a gente encontrou dentes com manchas, mas cárie desses pacientes. Então, na verdade, a fluorose ela não quer dizer que o paciente está livre de cárie. A fluorose é ingestão excessiva de flúor durante o desenvolvimento do dente antes dele nascer. Depois que o dente nasce, a exposição dele à cárie é a mesma dos outros. É a mesma. Se o indivíduo tem uma dieta, né, extremamente... Com muito açúcar, não faz uma escovação adequada. Não faz uma escovação adequada, ele vai ter cárie como qualquer outra pessoa. Então, mas a fluorose, ela fragiliza o dente? De uma forma a expor o risco de cárie só quando ela realmente for severa. Uma fluorose severa é quando ela atrapalha de forma tão grave, né, a formação do esmalte do dente, que ficam crateras. E essas crateras servem como meio de acúmulo de alimento. E aí esse acúmulo de alimento, se não for escovado de maneira adequada, acaba causando a cárie. Mas não tem nenhuma relação direta em que pacientes com fluorose não terão cárie. A fluorose tem relação, um efeito estético, né? Aquele dente amarelado, aquele dente que fica dente com feio, manchas, né? com linhas, e que isso, até certo ponto, atrapalha a qualidade de vida do paciente. E fica sendo difícil para o adulto reverter na vida adulta, né? Fica difícil existe um tratamento, para ele cuidar disso depois. Existe um tratamento para isso, mas isso já é um gasto, já é um investimento. Às vezes a nossa população tem tantas outras prioridades e às vezes o indivíduo passa a sua vida inteira com algo antiestético porque ele não tem como resgatar, né? Exato, mas existe um tratamento, né? Isso pode ser feito utilizando técnicas de ação clareadora, através de abrasividade, e nos casos mais graves, as restaurações dessas áreas. Perfeito, professor. Fazer mais um breve intervalo. Okay. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com o professor Natanael, falando sobre essa pesquisa que buscou identificar quais as razões da fluorose nas crianças do Benedito Bentes. Conhecer, volta já, não sai daí.